Conexão Unicinos. Apoio Bonjour. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é segunda-feira, 8 de julho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Aulas totalmente em inglês. Essa é a proposta de 11 disciplinas ofertadas pela Unicinos. No estúdio, a gente entende melhor como elas funcionam e os benefícios de ter uma aula no idioma inglês. Você confere também uma reportagem com os detalhes da formatura de 600 estudantes no ProErd. E ainda saiba os detalhes da previsão do tempo para este início de semana em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Ores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Inglês na sala de aula. A língua estrangeira já não é mais um diferencial, e sim uma necessidade. E é com o objetivo de fortalecer e ampliar a mobilidade internacional de universitários que a Unicinos oferece atividades acadêmicas 100% em inglês. É isso aí, Vanessa. E para conversarmos mais sobre essa nova proposta, recebemos aqui no estúdio Vinícius Souza, gerente acadêmico da unidade de graduação, Daniel Medeiros, que é professor do curso de Engenharia Civil e ministrou uma disciplina em inglês, e ainda Leonardo Souza Lanzini, que cursou uma atividade acadêmica de Direito em língua estrangeira. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Olá. Sejam bem-vindos. Bom, professor Vinícius, como é que surgiu então a ideia de ofertar disciplinas totalmente em inglês aqui na universidade? Então, a Unicinos já vem há alguns anos, né, interessada na mobilidade internacional dos estudantes, tanto enviando alunos da Unicinos para diversos países, como recebendo alunos estrangeiros aqui na universidade. E em todos os nossos cursos de graduação, sempre muito preocupados com a questão do segundo idioma na formação profissional dos estudantes, né? Então, há 2 anos atrás, a gente iniciou a experiência de criar uma primeira disciplina de graduação ministrada em inglês, e de lá para cá viemos, então, ampliando essa oferta de atividades, né? Beneficiando todos os alunos de graduação da Unicinos que têm interesse, então, em aprimorar a língua e ter essa experiência sem precisar sair, né, do país. Isso é realmente uma tendência, professor? Quer dizer, a universidade ela vai investir cada vez mais nessas disciplinas 100% em inglês? A gente, como essa questão da mobilidade internacional tem se intensificado, né, a gente tem recebido em torno de 20 estudantes estrangeiros a cada semestre aqui, e acredito que com a visibilidade do país, né, no mercado internacional, essa procura por estudantes que desejam fazer intercâmbio no Brasil tende a aumentar. Então, eles têm interesse em conhecer a língua portuguesa, mas também ter a oferta de algumas disciplinas em inglês é um diferencial, né? E para os nossos atuais alunos, é uma forma de eles se prepararem para sair do país, né? E, enfim, praticarem a língua que muitos estudam em paralelo com a formação no ensino superior, né, poder assistir, então, e ter conteúdos da graduação em inglês. É, sim, uma tendência, e a gente deve ter um portfólio de algumas atividades, né, sempre a cada semestre ofertados nessa modalidade. A gente está com o professor Daniel aqui, né, Vanessa, que deu uma disciplina de Engenharia Civil em inglês no último semestre. Como é que foi a experiência para o senhor, professor? Não, foi muito interessante, né? A disciplina, na verdade, ela foi montada especificamente para ser em inglês, então ela não existia em português. Né, ela, apesar de ser optativa, ela teve uma adesão de 18 estudantes. Então, foi uma experiência muito interessante. Né? Desde a primeira aula, pude observar que os alunos realmente entraram no clima da disciplina, que na verdade é 100% inglês. Então, o aluno tem que conseguir entender inglês, conseguir ler, escrever e falar inglês também. Então, desde o princípio, foi bastante interessante assim, a participação deles, o interesse deles. Deu para observar que foi crescente. Né? No início, um pouco, talvez, tímidos com a novidade, mas desde a segunda aula em diante, a participação foi bem importante. Até o boa noite era em inglês já, professor? Não era boa noite porque era no vespertino, então era um boa tarde em inglês mesmo. Mas, realmente, desde o início... Né, fechou a porta, a disciplina é em inglês. Bom, é um desafio diferente para professor, mas também para aluno. A gente está aqui com o Leonardo, ele é estudante de Direito. E você fez também uma disciplina totalmente em inglês. Por que dessa escolha? Eu fiz a disciplina de International Protection of the Human Person porque tinha muita relação com o meu trabalho de conclusão que eu estava fazendo ali. E quando surgiu, eu já achei interessante essa cadeira em inglês, não só para a prática do idioma, né, mas por causa dessa relação com o direito internacional, que era o tema foco do meu trabalho de conclusão.
E como é que é a tua relação com a língua? Você sempre dominou? Foi um pouco difícil? Como é que foi se adaptar? Eu tenho estudado inglês desde os meus 10 anos, né? Então eu já tinha uma experiência de morar na China, né? Então eu utilizei muito esse idioma. E é legal que todas as pessoas que participaram da cadeira também moraram em outros países e trouxeram essa experiência também. Eu acredito que quando a Unicino começar a receber esses alunos de fora, também fazer esses cursos, terá uma mistura de cultura também interessante nas cadeiras, que vai ser muito válida. Mas todos os teus colegas provavelmente são daqui mesmo, não são são colegas de fora. Então não dava aquela situação de querer falar em português e, opa, tem que se policiar? A professora ficava policiando bastante, mas o pessoal respeitava bastante. E até era uma oportunidade de praticar, então todo mundo aproveitava. O que acontecia era o pessoal, como moraram em regiões diferentes, lá fora, tinha um sotaque daquela região. Por exemplo, a gente tinha um colega que morou muito tempo em Londres, aí tinha aquele inglês britânico, né? E daí isso que ficou ali como brincadeira, né? Mas foi bem divertido ali e foi muito boa a cadeira, assim, em termos de conhecimento, não só do direito, mas como é uma cadeira inglesa, ligou muito com a política internacional também. Então foi bem interessante. E professor, policiar os alunos também nesse momento foi necessário? Eles conseguiam compreender que, bom, mesmo que sejam momentos ali desde o intervalo, por exemplo, de conversar, estavam liberados ou não? Também tinham que falar inglês? Não, eles estariam liberados, mas na verdade eles entraram tanto compraram tanto a ideia que até os comentários para executar os trabalhos que eles poderiam, na verdade, falar em português ou ter essa vontade, eles realmente falavam inglês. Mesmo assim, os termos mais técnicos, que às vezes as pessoas não têm muita familiaridade, né? Como é que é para isso também? Essa disciplina, especificamente, ela tinha e tem bastante termos técnicos. O que foi feito foi, na primeira aula, tentar equalizar esses termos. Então, foi feito uma espécie de glossário, né, onde foi explicado ou comentado os principais termos que seriam usados no curso. E aquilo ficou presente, né, durante o curso inteiro para que não tivesse dúvidas no uso desses termos. E, professor Vinícius, como é que foi a adesão dos alunos? A gente falou já com o professor Daniel, né, que a primeira aula tinha 18 pessoas, também, mas a adesão, no geral, como é que tem sido aqui na Unicinos? Como se trata de algo novo, né, existe ainda muita dúvida por parte dos estudantes. Eu preciso fazer um teste de nivelamento para entrar nessas disciplinas ou não? Será que o inglês que eu tenho é suficiente? Né, um receio de talvez ingressar e reprovar em função da dificuldade do idioma. Então, a procura tem aumentado a cada semestre, né, mas a gente nota ainda um pouco de receio de muitos estudantes em relação a essa nova proposta. E é preciso esse nivelamento mesmo ou não? Não precisa. Esse é um dos aspectos. Assim, toda a divulgação que a unidade de graduação faz dessas atividades acadêmicas já é em inglês, então a gente produz alguns cartazes, né, e espalha pela universidade. O nome das atividades é em inglês, a explicação do conteúdo que é visto é em inglês, tudo em inglês. Então, o aluno que consegue se identificar, entender essa comunicação que é feita em inglês, ele já está, digamos assim, considerado um provável apto a cursar essa atividade. Então, não há necessidade de teste de nivelamento, de proficiência, mas a questão é que todas as interações são em inglês, inclusive a prova, as avaliações, né, o aluno deve se manifestar em inglês. Então, a gente esclarece tudo isso e convida os alunos para esse desafio, né? E aí cada aluno tem que procurar tentar saber se o seu nível de inglês é suficiente. O aluno tem que estar ciente também, né, do que ele pode fazer, até onde ele pode chegar, mas é importante, né, professor, que isso seja cada vez também mais estimulado, porque como a gente disse, o inglês não é mais aí é mais do que uma necessidade, né? Então, isso vai realmente fazer o diferencial. E acho que fica assim o convite para os alunos se desafiarem, né? Acho que quem tem um inglês intermediário está apto para cursar essas disciplinas e é muitas vezes na disciplina que ele vai poder evoluir, né, esse idioma, melhorar o seu idioma com a prática e buscando conhecimentos aí relacionados àquela área que ele está estudando, né? Então... E é isso mesmo, Leonardo, para ti, por exemplo, enfim, você estuda inglês aí desde os 10 anos de idade, mas a gente sabe, enfim, quando a gente não usa muito a língua porque a gente está dentro do nosso país, vai usar mais quando viaja mesmo, e para ti foi importante nesse aspecto? Foi super importante, até porque tu falou dos termos técnicos, né? Isso é legal porque a gente não está acostumado a usar os termos técnicos dia a dia numa viagem, a não ser que tu viaje especialmente para trabalhar na tua área. Mas como minha viagem foi antes de eu escolher o curso de Direito, então foi muito importante para aprender esses termos técnicos e isso tem muita ajuda do professor. Então, no momento que tu começa a aprender esses termos técnicos, já é um ganho extremo, né? Essa parte. E, né, quando surgem as dúvidas ali, todo mundo se ajuda, então é muito válido.
Tá certo. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua com os nossos entrevistados aqui no estúdio, né, Rodrigo? Eu sou Vanessa, nós já voltamos pela TV e Rádio Unicinos.